A paz de Cristo, tudo bem com você? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 7, que traz como título A Coerência entre a Vida Interior e a Prática. Uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo, inscrever-se, acione os sininhos das notificações para que você receba em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Também deixe o seu like e, se sentir no coração, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Certo, meus queridos? Vamos à nossa vinheta e logo em seguida retornaremos para a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Deixo aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos então ao nosso texto áureo. O texto áureo diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como no Senhor, e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. A nossa verdade aplicada diz assim: é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dele. Nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração. Segundo, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas. E terceiro, apresentar a forma correta de jejum ensinado por Jesus. Diante disso, vamos ao nosso texto de referência, que é Mateus capítulo 6, versículo 1, 2 e 5, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nesta lição, trataremos acerca da vida interior e da prática. Jesus vai falar de 3 aspectos: de dar aos necessitados, da oração e do jejum. Dentre este tema, ele vai nos ensinar a como devemos fazer isto de maneira correta. E para ele ensinar-nos, ele vai fazer uso da maneira incorreta dos religiosos da sua época. Essa é uma metodologia muito interessante. Observarmos a forma errada para sabermos qual é a certa. E na vida, muitas vezes aprendemos com os erros dos outros. E Jesus vai nos ensinar a partir dos erros dos religiosos de seu tempo. Tópico 1.1: Agradando a Deus e não aos homens. É importante lembrarmos que toda a ação ela é motivada por uma vontade, por um sentimento interior. Precisamos pensar acerca disso e é isso que Jesus vai nos mostrar. As ações dos religiosos de seu tempo eram ações que poderiam até representar que estava agradando a Deus.
Entretanto, o sentimento do coração deles, a motivação era equivocada. Observe o que diz Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, eles estavam tendo uma ação que aparentemente agradava a Deus, que é orar. Entretanto, eles estavam orando de pé para ser visto pelos homens. E muitas vezes esta motivação equivocada faz com que a pessoa deixe de receber a recompensa de Deus, que é isso que Jesus fala, que a pessoa já recebeu o galardão, já recebeu a recompensa, porque a sua atitude fez com que os outros homens a admirassem. Paulo também vai alertar a igreja de Éfeso acerca desta motivação. Observe o que ele diz em Efésios capítulo 6, 6 e 7. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Então, todas as nossas ações precisam ser realizadas a partir da pessoa de Deus. Até o nosso trabalho secular precisa ser feito como se estivéssemos fazendo para Deus. É importante falarmos disso porque muitas vezes trabalhamos na igreja e não trabalhamos para o Senhor e pelo Senhor. Muitas vezes trabalhamos pela figura eclesiástica que Deus estabeleceu ali. E isso é muito perigoso porque podemos nos decepcionar quando fazemos as coisas para as pessoas muitas vezes demonstram ingratidão. Essa ingratidão acaba nos entristecendo e fazendo com que paremos de fazer a obra do Senhor. Então, tudo quanto fizermos, devemos fazer para Deus e com certeza Deus nos recompensará. Além disso, Paulo também vai nos dar, no capítulo de número 3, versículo 12 e 13 do livro de 1 Coríntios, uma lista de obras, e isso é muito interessante você destacar. Preste bem atenção que Paulo vai falar de obras realizadas para Deus, obras que são aceitas e obras que não são aceitas diante do Senhor. Olha o que diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Observe que Paulo apresenta alguns elementos. Ele fala do ouro, da prata, das pedras preciosas, da madeira, do feno e da palha. Então nós temos três elementos, que são duradouros, resistentes e preciosos, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. E nós temos três elementos que são frágeis, que é a madeira, o feno e a palha. Então Paulo ele vai dar esta lista como se Deus estivesse mostrando para ele que existe três tipos de obras que são aceitas por Deus, que são ouro, prata e pedras preciosas, e três tipos de obras que são reprovadas quando chega ao fogo. Elas são feitas, mas quando chega diante de Deus, Deus reprova, passa pelo fogo e não resiste. E ainda Paulo vai dizer que o dia a declarará. Então a obra que é para Deus, ela é resistente, ela é duradoura. Já dizia Gamaliel, quando estavam lá os religiosos discutindo acerca do cristianismo, do movimento cristão, da primeira igreja, do início da igreja primitiva, Gamaliel, ele levantou e disse que se essa obra for de Deus, ela persistirá e não haverá ninguém que possa barrá-la, porque vem de Deus. E realmente a obra é de Deus e continua em pé, porque Deus está afirmando. Agora vamos retomar nos
elementos apresentados por Paulo. Paulo fala de ouro. O ouro representa Deus por causa da sua pureza e da sua glória. Então esta obra está relacionada à glória de Deus, à pureza. Deus recebe obras que são realizadas para Ele. A prata simboliza a redenção por meio de Cristo. Então está relacionada com a obra que Deus faz na vida do homem. Pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Elas dizem respeito às obras realizadas pelos cristãos através dos dons espirituais. Também fala da madeira. A madeira simboliza os homens. Num dos evangelhos tem um episódio bem interessante que eu vou deixar aqui embaixo o texto para você acompanhar por que a madeira representa os homens. A madeira é obras que Deus reprova, porque são feitas para o homem e não para ele. O feno, capim, erva seca, fala-nos da fragilidade humana. Esse elemento trata das obras aparentes, pessoas que estão mais preocupadas com o destaque. É uma obra que aparece, mas desaparece rapidamente porque é feito para os homens. E isso a gente vê muito presente nos dias de hoje na Igreja de Cristo. Não podemos fazer a obra para agradar a outros, mas devemos fazê-la para agradar ao Senhor, para ganharmos almas para o reino de Deus. A palha simboliza as obras de pessoas sem firmezas. Então, muitas vezes a gente sabe que uma pessoa, ela assume um compromisso na igreja para trabalhar na obra do Senhor, mas ela não tem estrutura, ela ainda é neófita e aquilo acaba destruindo a vida dela porque ainda ela não tem firmeza espiritual. Estas obras também são reprovadas pelo Senhor porque a pessoa não dá continuidade, ela inicia e para no meio do caminho. Isso é um panorama das obras que podemos fazer e Deus está ali aguardando a motivação correta para aprovar ou para desaprovar. Como o apóstolo Paulo disse, o dia declarará. Por isso, há muitas igrejas que abrem e fecham. Por quê? Porque o dia declara se aquela obra é do Senhor ou se aquela obra não é do Senhor. Tópico 1.2, a verdadeira e a falsa piedade. Jesus então vai nos revelar a piedade dos fariseus, descrevendo-os como hipócritas, porque as suas atitudes não correspondiam com os seus sentimentos. A palavra hipócrita deriva do vocábulo grego hipocritai, que significa um ator usando máscara no palco do teatro grego. Então, hipócrita, na verdade, eram aquelas pessoas que subiam nos palcos gregos para fazer as apresentações, e um detalhe é que eles não tinham mulheres não participavam desses teatros, somente os homens, e para os homens fazerem a personagem feminina, eles usavam máscaras. Na verdade, todos eles estavam com máscaras que representavam muitas vezes o caráter daquela personagem que estava sendo representada ali. Então, era assim que Jesus via os religiosos de seu tempo, fingindo ser espirituais, fingindo ser santos, mas na verdade, no fundo, estavam mais preocupados com aquilo que os homens estavam falando acerca deles mesmos. Tópico 1.3, ofertando em secreto. Cristo deixa claro em suas palavras que, na justificativa de fazer a vontade de Deus, é possível até mesmo fazermos coisas que desagradam a Deus, que são reprováveis pelo Senhor. E Paulo, ele vai falar que há muitos que estavam ali à sua volta, que diziam fazer a obra do Senhor, na verdade estavam atrapalhando, estavam dificultando e estavam com intenções e motivações equivocadas. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 15 e 17. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Observe, pregando a Jesus Cristo com motivações de inveja e porfia.
Aí ele continua, mas outros de boa mente, uns por amor, como é normal, como é aceitável diante do Senhor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Observe que estavam pregando o Evangelho para dificultar a vida do apóstolo Paulo, e as motivações dessas pessoas eram totalmente corrompidas. E isso nos faz entender por que o cristianismo vive nessa dimensão. Glorificamos a Deus pela expansão do reino de Deus. Entretanto, há muitas igrejas que os seus respectivos líderes estão pregando o Evangelho com motivações equivocadas. Mas olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 18 do mesmo capítulo 1. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo está dizendo aqui que, independente das circunstâncias, ele sabia que o mais importante era que Cristo fosse anunciado. E essa é a resposta que temos para este emaranhado de igrejas e de portas que se abrem e que muitas vezes não possuem estrutura nenhuma para fazer a obra de Deus. Deus permite, porque importa que Cristo seja anunciado de todas as maneiras. Que possamos entender o coração de Deus nestas palavras e trabalhar para o reino de Deus, porque essa é a vontade do Senhor, que almas se rendam a seus pés. Tópico 2, a pretensiosa oração dos hipócritas. Então, a oração é um dos principais instrumentos do cristão, principalmente no que tange ao nosso relacionamento com o Senhor. E precisamos encontrar os caminhos da oração, porque a oração é mais profunda do que imaginamos. Existem dimensões de oração e os discípulos vão perceber isso. Os discípulos, eles não vão pedir para Jesus para ensiná-los a pregar, para ensiná-los sobre a Torá. Eles vão pedir para Jesus, ensina-nos a orar, porque aprender a orar é fundamental na vida do cristão. E muitas vezes a gente tem uma dimensão acerca da oração, mas Deus quer que nos aprofundemos. Observe o que diz Lucas capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Depois que Jesus orou, e esse discípulo ficou atento à oração de Cristo e à profundidade da oração dele, ele entendeu que era muito importante aprender a orar, a viver em oração, porque eles assistiam a Cristo como modelo para isso. E aí então ele pede, Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, ensina-nos a orar como o Senhor ora, porque a gente vê a diferença, a gente vê o sobrenatural sobre ti. Ensina-nos a orar. Tópico 2.1, a maneira incorreta de orar. Então a oração é um instrumento poderoso, como vimos, mas é possível até mesmo na oração eu agir de maneira incoerente e desagradar a Deus. Olha o que Jesus vai dizer, vamos retomar Mateus 6,5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, aqueles religiosos fizeram das ruas o seu palco, o seu teatro, para apresentar a cena de que eles eram mais santos, mais espirituais do que os outros judeus.
E nos nossos dias não é diferente. Nossos dias a gente está cercado de pessoas que querem mostrar a sua espiritualidade. Jesus não se preocupava em mostrar a espiritualidade dele. Por quê? Porque a sua vida era fazer a obra de Deus. Hoje é normal muitos irmãos subirem ao monte para orar, para buscar ao Senhor, e isso é aplausível, né? Se a gente vive uma vida para Deus, eu posso orar em qualquer lugar, em qualquer canto. Jesus ensinou a orar, a fechar a porta do nosso quarto e ali falar com Deus em secreto. Eu posso fazer isso. Entretanto, há muitos que sobem no monte, que fazem live, que quer mostrar para todo mundo que está lá em oração. Ela pode até fazer uma transmissão, mas ela precisa ter bastante cuidado com o que está motivando ela a fazer isso. Se realmente é para salvar vidas, se realmente é para alcançar pessoas ou se é para se aparecer, porque é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Portanto, tudo quanto fizermos para o Senhor, precisamos parar e refletir e saber qual é a real motivação do nosso coração. Agora, Cristo vai nos dar o caminho mais perfeito. Tópico 2.2, orando ao Pai em secreto. Jesus falou que devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o Pai em secreto. Mateus 6,6. Porque ali, com certeza, o nosso coração estará livre de qualquer influência do mal, de qualquer motivação equivocada. Por isso Jesus ensinou isso. Não que somente no quarto com a porta fechada é o lugar que Deus ouve. Na verdade, Deus nos escuta em qualquer canto, em qualquer momento, em qualquer situação. Deus está nos ouvindo. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que antes que as palavras cheguem à nossa boca, o Senhor já as conhece. Então Ele está atento à nossa oração. Agora precisamos sempre buscar a Deus com a motivação correta. E por isso Jesus nos ensina: entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com Deus e Ele vai te recompensar em secreto. Então a oração, ela é fundamental, ela é importantíssima e muitos grandes homens de Deus nos deu exemplo de fazer a obra do Senhor de maneira extraordinária. Por quê? Porque eles entenderam a profundidade, a dimensão e a importância da oração. A exemplo disso temos homens como William Seymour, Hudson Taylor, John Wesley, Charles Finney, Moody, Jonathan Edwards, Gunnar Wingre e até mesmo o grande Daniel Berg. Todos estes homens eram homens que viviam em oração, que tinham a prática da oração, que não oravam só quando as coisas estavam difíceis, mas oravam diariamente, buscando a Deus com o coração contrito e aquebrantado, e o Senhor os recebia, os aceitava e os usava de maneira extraordinária. Então nossa oração, ela precisa ser feita com entendimento, com razão, com consistência, com realidade, com verdade. Ela pode até repetir. Nós podemos repetir uma oração. Jesus ele fez isso por diversas vezes. Por exemplo, em Mateus 26:44, diz assim: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então a oração ela pode ser feita e as palavras podem ser repetidas. Eu posso orar pela mesma coisa, insistir em oração. Paulo pediu por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Então a oração ela pode ser repetida, mas ela precisa ser feita com entendimento, com emoção, com sentimento, com verdade, e não uma oração mecânica, uma oração combinada. Isso não é oração. Isso é repetição de palavras, é uma coisa vazia, sem sentido. Infelizmente, muitas religiões e até igrejas cristãs adotaram orações mecânicas. E isso fez com que as pessoas entendessem que aquilo é uma oração, aquilo é uma reza. E aí então elas perderam todo o desejo de orar e de viver uma vida de oração. Porque todas as vezes que essa palavra vem à tona, ela lembra daquele modelo, que na verdade é um modelo mecânico, frio,
e vazio sem entendimento. Precisamos sim orar. Orar é falar com Deus. Orar é abrir o coração para Deus. Orar é o oxigênio da vida cristã. Precisamos confiar que a nossa oração será ouvida e seremos atendidos. Olha o que diz o Salmo 139, verso 4, que já citei anteriormente. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Se Deus conhece até aquilo que eu não falei ainda, quanto mais as coisas que eu falar. Que falemos com o Senhor. Jesus nos ensinou isso. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-vos-á. Que possamos bater na porta para falar com o Pai e não só para receber coisas, mas para se relacionar com Ele. Tópico 3. A prática do jejum. O que é o jejum? O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Então eu vou deixar de me alimentar por um período pré-estabelecido, e isso eu faço no contrato com Deus, ali na oração, e com um propósito. Então eu preciso apresentar o propósito para o Senhor, pela qual eu estou sem comer, sem ingerir determinados alimentos. É importante que lembremos que não existe nos evangelhos, nem nas epístolas, nenhuma ordenança acerca de que devemos jejuar. Mas encontramos diversos textos em que o próprio Cristo e os apóstolos vão mostrar que jejuavam e que é uma prática muito importante na vida cristã. Observe o que Jesus diz lá no capítulo de número 6, versículo de número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam um galardão. Jesus não está dizendo aqui que não devemos jejuar. Ele está dizendo, devemos jejuar sim e fazê-lo de maneira correta. Então a prática do jejum incorreto é uma coisa muito antiga. Observe o que diz Isaías capítulo 58, verso 3. Parte B e verso 4. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, o povo de Deus estava jejuando, mas a motivação do jejum era errada e Deus disse, eu não vou receber esse tipo de jejum. O jejum é um fato que é marcante na vida daquele que serve a Deus. Kenneth Hagin fala acerca do jejum. Ele diz assim, olha, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Jejum muda quem? O homem, muda a gente. Então, se eu faço jejum para encostar a Deus e impor a Deus que Ele realize tal coisa, muito desse jejum será reprovado, não será aceito pelo Senhor. O jejum é para aquebrantamento. O jejum é para eu entender a vontade de Deus. O jejum é para Deus mostrar o caminho. O jejum é para o Senhor abrir as portas para mim e não para impor a Deus o que eu quero. Deus, neste texto, nos mostra como Ele aceita e como Ele não aceita determinados jejuns. No Antigo Testamento, nós vamos ter vários exemplos de jejum e os propósitos estabelecidos para este jejum. Por exemplo, jejuar para consagrar. Está lá em Números capítulo 6, verso 3 e 4, que era no voto do nazireado. Então, para a pessoa ser consagrada ao nazireado, eles faziam um jejum. Jejum por arrependimento de pecado. Samuel e o povo jejuando em Mispá. 1 Samuel 7,6 e Neemias 9,11. Jejum por luto. Davi vai jejuar em expressão à dor de Saul e Jonatas. E depois pela morte de Abner. 2 Samuel capítulo 1, verso 12 e
3:35, jejum por aflição. Davi vai jejuar por causa de seu filho com Batseba. 2 Samuel 12:6 até o 23. Por proteção, Esther pede a Deus, em jejum junto com o povo para proteção em relação a Amã. Esther capítulo 4, versículo 16. Em situação de enfermidade. Então Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Salmos 35:13. Jejum por intercessão. Daniel orando por Jerusalém e seu povo. Daniel capítulo 9, verso 3 e Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Então são vários exemplos de propósito para jejum no Antigo Testamento. Vamos agora ao tópico 3.1, o jejum que agrada a Deus. Então o jejum, ele precisa ser uma prática equilibrada. Não deve ser para mostrar mais espiritualidade, mas deve ser feito para o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. E ele precisa estar pautado nas Sagradas Escrituras, para que realmente seja aceito pelo Senhor nosso Deus. Tópico 3.2, a privacidade no ato de jejuar. Aqui eu quero destacar dois tipos de pessoa. A primeira é aquela pessoa que jejua em secreto e não conta para ninguém. A segunda é aquela pessoa que faz o jejum, mas ela toca a trombeta como os religiosos do tempo de Jesus. Aqui a gente precisa chegar a um ponto de moderação, de equilíbrio. Por quê? Porque aquela pessoa que não conta nada para ninguém, eu pergunto, como é que os evangelhos vão descrever que Jesus jejuou 40 dias no deserto se ele não tivesse contado para ninguém? Sendo que se eu contar para alguém, Deus não vai receber o meu jejum porque deixou de ser secreto? Não. É extremismo, não é necessário. Muitas vezes, quando você jejua e você conta para alguém que você jejuou, você até incentiva o outro a jejuar. Agora, a sua motivação é que aquele irmão aprenda o caminho do jejum e também inicie fazendo jejum. E não contar para aquele irmão que você está jejuando para mostrar que você é mais espiritual que ele. Além disso, há outra parte que acredita que eu preciso declarar para todo mundo. Isso também é perigoso. Por quê? Porque eu, assim fazendo, posso estar agindo com motivação errada, como os religiosos do tempo de Jesus, e deixar de receber a recompensa que Deus tem para mim. Por isso, Jesus disse lá no livro de Mateus, como estamos estudando: quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam galardão. Então, precisamos ter o cuidado de jejuar da maneira que Deus aceita. Para finalizarmos, tópico 3, a maneira correta de jejuar. Então, existe 3 tipos de jejum. Existe o jejum parcial, que a gente vai perceber esse jejum na vida de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Daniel, ele fez um jejum parcial. Observe, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passasse as 3 semanas. Daniel tinha o propósito, jejuou 3 semanas e ele não comeu determinados tipos de alimento. O profeta Daniel ficou sem ingerir carne, vinho e manjar desejável. Este era o propósito dele, jejum parcial. Existe o jejum normal, que é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. A gente vê a exemplo disso o nosso próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Se Jesus tivesse não tivesse ingerido água, ele sentiria sede, mas como ele estava bebendo água 40 dias, ele sentiu fome e foi aí que o diabo tentou ali enganá-lo. Por isso é o jejum normal.
Jejum total é abstinência até mesmo de água. A gente vai encontrar isso em Esther, capítulo 4, versículo de número 16. Observe que o texto diz: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então Esther vai jejuar com o povo e com as suas servas por 3 dias, noite e dia, sem comer e sem beber. É o jejum total. Diante de toda essa preciosidade, desse estudo tão maravilhoso, espero que você tenha sentido aí a presença de Deus, que você tenha aprendido bastante, assim como eu aprendi também. Nós queremos finalizar a nossa lição destacando a importância da motivação do nosso coração. Então precisamos estar sempre conferindo a intenção do nosso coração para que a nossa obra chegue até os céus e possamos receber a recompensa do Senhor nosso Deus. Lembrando, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que você assim conhecer. Compartilhe com os irmãos da igreja para que o canal cresça cada vez mais. Certo, meus queridos? Deus te abençoe. Um forte abraço, tenha uma excelente aula e até a próxima. Tchau, tchau!